Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Vida com Deus. Meu nome é Larissa e hoje o tema é unidade no corpo de Cristo. Unidade da igreja, a igreja local, a igreja universal, essa igreja com I maiúsculo, e que nós, sim, cada um de nós, você e eu, somos agentes que promovem essa unidade. Sim, nós somos agentes, não somos passivos aqui não vamos esperar essa unidade acontecer como uma entidade solta. Nós precisamos ser os agentes que promovem essa unidade no corpo de Cristo. Vamos ver de forma prática como nós podemos ser esses agentes que promovem a unidade. Vamos lá? E para falar sobre esse tema, unidade no corpo de Cristo, unidade da igreja, eu vou trazer versículos bíblicos e também um capítulo do devocional do Rick Warren chamado Uma Vida com Propósitos. E é no capítulo 21 deste devocional que ele fala sobre proteger a igreja, que nós precisamos ser agentes que promovem a unidade no corpo de Cristo. Aqui ele está falando num contexto de igreja local, né? Porque se pensarmos, cada um de nós congrega numa igreja local. E nós todos, como irmãos em Cristo, espalhados por este mundo, fazemos parte do mesmo corpo de Cristo, que é a igreja com I maiúsculo. Mas nós precisamos ser agentes que promovem essa unidade. Nós temos um papel muito bem definido e nós precisamos buscar constantemente essa unidade. E eu vou começar então com a passagem chave para o nosso tema, que está em Efésios 4, 3 e 4. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Vou continuar com o versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Que passagem maravilhosa! Sozinho eu podia terminar o vídeo assim e nós já teríamos a instrução bem clara sobre a necessidade da unidade no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, porque há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Né? A gente vai ver aqui ao longo do vídeo sobre qual deve ser a nossa causa, né? Onde devemos concentrar os nossos esforços e nossa energia. E tem muito a ver com a descrição que Paulo deu aqui em Efésios, no versículo 5. E o autor aqui, Rick Warren, né, desse devocional, fala assim, a importância que Cristo, né, que Deus, o Deus Trino, dá à unidade na igreja é tão grande que boa parte do Novo Testamento dá mais atenção a esse tema do que propriamente céu e inferno. Eles falam mais sobre a comunhão no corpo de Cristo, a unidade da igreja, do que céu e inferno. E por que isso? Nós temos um modelo supremo que é o próprio Deus Trino, o Deus Triuno, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são pessoas diferentes da Trindade, porém eles são um só. É um conceito bíblico espiritual tremendo. E ele expressa amor sacrificial, humildade voltada para o próximo e perfeita harmonia. De novo, amor sacrificial, humildade voltada para o próximo e perfeita harmonia. Então, com esse modelo supremo do Deus divino, do Deus triuno, Deus trino, nós precisamos, como igreja, sermos agentes que promovem essa unidade. Bom, com essa importância sobre a unidade no corpo de Cristo e que nós somos agentes que promovem essa unidade, vamos para os passos práticos de como conseguir essa unidade, como promovermos essa unidade. E aqui é para cada um de nós
pensar em nós mesmos, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Não é para pensar na atitude do coleguinha, é para pensar na sua atitude, na minha atitude, tá? Eu fiz esse devocional tendo a mim mesma como referência e pensando em todos os pecados que eu estava cometendo sobre esse assunto, sobre esse tópico. O Espírito Santo me conduziu ao arrependimento, né? Ele me trouxe convicção do meu pecado em diversos desses pontos e ele me fez o convite para eu de fato me arrepender, mudar de caminho e ser um agente que promove a unidade no corpo de Cristo. E esse é o meu convite a você também. Então, o primeiro passo é: nós temos que nos focar no que temos em comum e não nas nossas diferenças. É nessa parte que chega já aquele versículo 5 em Efésios 4, que Paulo diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos, né? E ele tinha dito no 4 que há um só corpo e um só espírito e uma só esperança. Então, o que isso quer dizer para nós? Que esses são os itens que nós temos que ter em comum e que importam. É nisso que a gente deve concentrar a nossa energia, os nossos esforços, né? O autor aqui, Rick Warren, ele fala exatamente isso. Nós compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo, um amor. É exatamente o que Paulo diz aqui. Nós compartilhamos a mesma salvação, a mesma vida em Cristo, o mesmo futuro. Então, esses são os fatores que importam na nossa vida com Deus e na igreja. E nós temos que nos focar e concentrar nossas energias e nossos esforços nisso. E não nas diferenças sobre tópicos e assuntos e itens que não dizem respeito a isso que acabamos de ler. Outro lembrete do autor é de que nós somos diferentes justamente porque Deus Pai, o Deus Criador, nos fez diferentes. Ele nos deu ascendências diferentes. Nós temos origens diferentes, né? Viemos de lugares diferentes, nós e nossos ancestrais. Nós também temos personalidades diferentes, nós temos preferências e gostos diferentes. E isso é para ser um ponto positivo e não um ponto negativo. Quando a gente fala sobre unidade, a gente não fala sobre uniformidade. A gente fala sobre estarmos unidos no espírito, apesar das nossas diferenças, que inclusive foram feitas pelo próprio Deus. Porque uniformidade dá a ideia de que todos nós somos iguais, enquanto a unidade não. A unidade diz que nós temos que estar unidos e não sermos iguais. E aqui, meus amados, eu vou ler o texto de Romanos 14. E, na verdade, o subtema diz assim: não julguem uns aos outros. E é um dos passos práticos que nós temos também. Mas eu vou usar esse texto aqui, assim como o autor do livro usou, para falar sobre nós não discutirmos sobre coisas que não importam. Por exemplo, Romanos 14:1. Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, o irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caírem. E com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento, também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor, e se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos.
Então, por que você julga o outro irmão? Porque o despreza. Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as escrituras dizem: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todos os joelhos se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Então, agora ele vai passar desse ponto de não julgarmos, né, a escolha que o outro irmão fez em pontos que não são importantes, que não estão discutindo sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um só Senhor, um só batismo, uma só salvação. Nós não estamos falando disso, né? Pode comer esse alimento, não pode comer esse alimento, esse dia é mais especial do que o outro ou não é, né? Então ele vai falar isso, de que deixa cada um, né? Cada um de nós tem o mesmo Senhor, serve ao mesmo Senhor, e ele julga, e ele conhece o coração de cada um de nós. E daí ele vai para outro ponto também, que é o seguinte, olha, eu sei, estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém, porque em Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que a seu ver é bom. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Não destruam a obra de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar, né? Então tá aqui a sensibilidade, né, de nós vermos a situação do outro e de nos colocarmos no lugar do outro e de não pensarmos apenas em nós mesmos. Por isso é um não egoísmo, né? Então eu não tô pensando só em mim. Então se beber vinho vai fazer o meu irmão tropeçar, é melhor eu não beber vinho nessa ocasião que eu estou com o meu irmão. Tenho que agir com amor, pensando no meu irmão. 22. Você tem direito às suas convicções. Você tem direito, eu tenho direito, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto, né? Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Bom, esse texto por si só é um vídeo, né? Porque tem muita coisa aqui importantíssima. Mas está dentro desse tema maior sobre nós buscarmos a unidade, sermos agentes que promovem essa unidade, de eu não ser egoísta e considerar o meu irmão superior a mim mesma, a minha vontade e as minhas convicções. E interessante que isso está dentro desse passo prático de nós nos concentrarmos naquilo que nos une, né? Naquilo que nós acreditamos em comum e não nas nossas diferenças, né? Então, esse item de comer algo que considera impuro ou não, de guardar um dia que eu acho mais sagrado do que o outro, ou achar que todos os dias são sagrados, né? Isso aí são questões à parte, que não deveriam trazer desunião ao corpo de Cristo, né? Isso tem que ser uma coisa que um abre mão pelo outro, né? E nós temos que nos concentrar nos fatores que de fato nos unem, né? Que é o Espírito, a esperança, o Senhor, um corpo, um propósito, uma fé, um batismo, um amor, uma salvação, o mesmo futuro. É isso daí que nos une, é isso daí que temos em comum, é isso tudo que nós temos em comum e é nisso que devemos concentrar nossos esforços. E outro passo prático, o exemplo prático, é de nós sermos realistas quanto às nossas expectativas. E isso está intimamente ligado ao assunto de maturidade ou imaturidade. E vocês vão entender por quê. Olha só, tem um trecho que ele diz assim: desejar, né, ansiar pelo ideal, enquanto criticamos o real, é uma evidência de imaturidade.
Então, assim, existe um ideal a ser alcançado, mas existe a realidade, existe o que é real. Se enquanto eu anseio alcançar este ideal, eu critico a minha realidade, a realidade da minha igreja, a realidade do corpo, isso é imaturidade. Olha a continuação. De um outro lado, né, se nós também nos conformarmos com a realidade sem buscarmos o ideal, isso é complacência, ou seja, acomodação. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que entender que existe um ideal, né? Mas eu tenho essa realidade aqui, eu não posso ficar criticando ou reclamando da minha realidade porque eu ainda não estou lá no ideal, né? No que eu sei que é ideal. Eu também não posso falar, bom, essa é a realidade, é isso que nós temos, vamos nos conformar e assim nos acomodamos e nunca buscamos alcançar o ideal. E aí o autor conclui esse trecho de que a maturidade é justamente a tensão entre o ideal e o real. Então, eu sei que nós precisamos alcançar o ideal e eu sei que é essa a nossa realidade, esse é o nosso real agora, né? E aí, então, eu vou buscar esse ideal, mas tendo clareza de que nós ainda estamos aqui. E tudo bem, eu não reclamo, eu não critico, eu só busco chegar nesse outro lado. Essa tensão entre real e ideal, entender isso é maturidade. E esse é um passo prático que nós podemos tomar em cada ponto que a gente pensar em reclamar, em criticar, porque a gente sabe que deveria ser daquele outro jeito, a gente para tudo e pensa assim, calma lá, tá, eu sei que nós devemos chegar lá, mas o fato é de que nós ainda não estamos lá. Mas também não vamos parar aqui e nos conformar, vamos rumo àquele ideal. Enquanto isso, vamos manter a nossa boca fechada, vamos manter oração e termos ações e atitudes, né, como esses próprios passos práticos, né, que estamos vendo juntos, para alcançarmos aquele ideal. Inclusive, em Efésios 4:2, né, nós lemos o 4 do 3 em diante, mas vamos ler agora o 2. Olha o que Paulo fala. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor, né? Então, a gente tolera, a gente tem paciência, né? Tolerando pacientemente. Então, acaba que esse versículo tem a ver com a questão da expectativa, né? Porque a gente sempre tem que ter a mesma atitude, né? Humildade, amabilidade. Então, sejam humildes, sejam amáveis e tolerem pacientemente uns aos outros em amor. Então, não é porque nós somos obrigados, ainda é em amor, é tolerar pacientemente em amor. Então, gente, olha, humilde, amável, que tolera com paciência em amor. É assim que nós temos que agir quando as nossas expectativas não estão já alcançadas, mas nós, com humildade, amabilidade, com paciência, em amor, tolerando, né? Tendo uma tolerância, entendendo que tudo bem, ainda não estamos lá, temos esse objetivo em mente, mas essa é a nossa realidade agora. Vamos ver também que um passo complementa o outro, porque nós começamos falando sobre nos concentrarmos, né, no que temos em comum e não nas diferenças. Aí agora a gente falou disso entre a realidade, né, o real e o ideal. E a maturidade é estar nessa tensão entre o real e o ideal e não criticar, não murmurar sobre a nossa realidade. E o próximo passo é o quê? Não julgar. Nós já lemos, né, Romanos 14, que o subtópico é não julguem uns aos outros, mas agora eu quero trazer o que o autor diz aqui sobre esse tópico, de não julgarmos, né, de nós encorajarmos em vez de criticar. Olha só que interessante como ele definiu. 4 coisas nos acontecem quando julgamos outra pessoa. Olha só o que nos acontece e olha só o preço que pagamos pelo julgamento. Eu perco momentaneamente a minha comunhão com Deus.
tá? Quando eu julgo meu irmão, eu exponho o meu próprio orgulho e a minha insegurança. Tem a frase que é assim: quando João fala de Pedro, nós sabemos mais sobre João do que sobre Pedro. Então é por isso que quando a gente julga, a gente está expondo o nosso próprio orgulho e insegurança. E você vai pensar assim, se você nunca parou para refletir sobre exatamente esse ponto, né? Sobre os seus julgamentos exporem mais sobre a sua própria vida do que sobre a pessoa que você está julgando, né? Expor mais sobre o seu próprio orgulho e insegurança, você tá chocada, tá revoltada, não é isso não tem nada a ver, imagina, quando eu julgo eu tô falando de outra pessoa, não tô falando de mim, eu nunca fiz isso, eu nunca quero fazer isso. Proponha o seguinte exercício: leve isso em oração a Deus, leve o último exemplo de um julgamento que você fez sobre a pessoa, leve isso a Deus e tente um trabalho interior, deixe o Senhor mostrar se aquele julgamento não acabou revelando mais sobre o seu próprio orgulho e insegurança do que exatamente sobre a pessoa. Na verdade, a gente chama isso de gatilho, né? O que você viu na pessoa e está julgando sobre a pessoa, na verdade, está lá dentro de você, de formas diferentes, com outras roupas, né? Com outra roupagem, mas está falando mais sobre você e suas próprias questões do que sobre a pessoa. Pasme e acredite se quiser. E por que é importante isso? É justamente para criar essa convicção do pecado, de nós sairmos desse lugar de julgadores e entender que nosso papel nunca é e nunca vai ser julgar o outro. Outra coisa que ele diz que acontece é de que eu acabo me colocando ali em lugar de ser julgada por Deus, porque ele fala, com a mesma medida com que você julgar, você vai ser julgado. Então, se eu julgo, eu abro o espaço para eu ser julgada. Se eu julgo, então eu posso ser julgada também. E escolhamos o lado de que nós não queremos julgar para nós não sermos julgados. E o último ponto é que nós ferimos, né, a comunhão da igreja, porque nós somos membros de um mesmo corpo. Cada membro da igreja, cada pessoa na igreja é um membro de um mesmo corpo. E toda vez que eu erro, eu prejudico o corpo também. É uma verdade que é difícil a gente entender, porque a gente pensa, como que uma ação minha, que nem foi exposta a toda a comunidade, a minha igreja, pode ferir a comunhão da igreja? Mas é isso, quando Paulo também traz essa metáfora de que nós somos membros de um mesmo corpo de Cristo, e quando um membro sofre, todos os outros sofrem, é sobre isso que ele está falando. E outro ponto que o autor traz é de que quem é chamado de o acusador é Satanás. Então que a gente, em momento algum, se assemelhe ao nosso inimigo. Porque se tem um inimigo que nós temos em comum, é Satanás. Ele é o nosso real inimigo. Os nossos irmãos em Cristo que divergem em opiniões, que pensam diferente da gente, que têm estratégias e métodos diferentes da gente, eles não são nossos inimigos, né? E nós temos que buscar a unidade, em especial na nossa igreja local, nosso corpo de Cristo. Nós temos que ter esse coração, esse espírito. E o nosso real inimigo, né, é Satanás, e que nós não nos assemelhemos a ele. Por isso também que nós vemos na palavra de Deus de que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. O outro passo prático ele tem duas partes, não fofocar e não ouvir fofoca. Parece que é a mesma coisa, mas tem, né, você pode pensar, não, mas eu não fofoco. Mas se você ouve a fofoca, a Bíblia já está condenando esse ato também. Meus irmãos, eu tô falando aqui, não é com a pinta de santa e de que eu já venci tudo isso e por isso eu tô aqui falando pra vocês. Pelo contrário, fui tão convicta das minhas próprias atitudes e pecados que isso mexeu comigo e eu estou trazendo aqui pra vocês como uma pessoa que precisa vencer tudo isso ainda. Eu não venci, tô longe, mas fui, né, receber essa convicção do Espírito Santo para que eu busque isso, uma boa oportunidade, já que a gente coloca a meta para tanta coisa em 2025,
é buscar a unidade na igreja e que tem a ver com tudo isso que a gente está falando agora, né? E um desses pontos é não fofocar e não ouvir fofoca. E aí, assim, tem um livro maravilhoso para isso, sobre fofoca, sobre briga, discussão, que é Provérbios, né? Então vamos lá para Provérbios 17:4. A pessoa má gosta de ouvir maldades. O mentiroso dá atenção a palavras destrutivas. Agora vamos para o 20:19, Provérbios 20:19. O fofoqueiro vive espalhando segredos, portanto, evite a companhia de quem fala demais. Aí você vai falar, ai meu Deus, eu sou o que fala demais ou eu não tenho como evitar a companhia do que fala demais. Mas esse autor, inclusive, ele fala assim, que é triste ver que no rebanho de Deus, né, as maiores feridas são causadas por outras ovelhas e não pelos lobos. Olha que frase, né? Muitas vezes, com essa nossa atitude de fofoca, né, tanto de fofocar quanto de ouvir a fofoca, de dar espaço para a fofoca, a gente acaba ferindo mais ovelhas do que o próprio lobo, né? E essa não é a nossa função. E aí também nós vamos ler Provérbios 26, 20 e 21, que diz assim, sem lenha o fogo apaga, sem intrigas as brigas cessam. Gente, vamos ler de novo? Sem lenha o fogo apaga, sem intrigas as brigas cessam. Como as brasas acendem o carvão e o fogo acende a lenha, assim o briguento provoca conflitos. Como as brasas acendem o carvão e o fogo acende a lenha, assim o briguento provoca conflitos. Então, fazer fofoca ou ouvir fofoca vai fazer com que esse estado de briga e discussão não cesse, continue. Por isso que nós temos que, como agentes que promovem a unidade, nós temos que conseguir pedir, por favor, não vamos falar sobre isso. Né? Essa pessoa não tá aqui. Se é algo que você tem contra a pessoa, nós vamos ver agora no próximo passo prático como resolver um conflito, né? Então vá até essa pessoa e resolva com ela. Se não é nem sobre você, é sobre uma pessoa com uma outra pessoa, né? Uma terceira e quarta parte, aí nós realmente não temos absolutamente nada a ver com isso. E nosso papel, então, não é levar fofoca e ouvir fofoca. Olha só também o que Provérbios 26:17 diz. Meter-se em discussão alheia é como puxar um cachorro pelas orelhas. O que acontece se a gente puxa um cachorro pela orelha? Fiquei pensando. Acho que a gente leva uma mordida, né? Então, assim, vai se envolver em discussão alheia, né? Vai sobrar mordida pra você. Não é assim... Não tô nem aí para os outros, que eles briguem e se matem. Não é isso. Mas há um jeito de resolvermos conflitos. E se estamos falando sobre aquela discussão alheia, porque a gente tá achando que a gente tá resolvendo qualquer conflito, não estamos. As pessoas, as partes interessadas nem estão conosco. Então, resolvendo conflito a gente não tá. Então, a Bíblia é clara e diz, não falem. Né? Escolham outro tópico para falar. Inclusive, Filipenses 4 nos dá ali um monte de pontos que nós temos que falar e encher a nossa mente, né? E eles são todos positivos. E agora, como penúltimo passo prático, nós vamos falar sobre como resolver um conflito à la Mateus 18, 15 a 17. À la Jesus. Vocês vão pensar assim, mas não é possível, gente. Eu nunca resolvi um conflito assim, não é agora que eu vou começar. Porém, é o mestre dos mestres, o próprio Senhor Jesus, que nos diz como devemos resolver conflitos. Então, está em Mateus 18, 15 a 17. Como corrigir um irmão? Gente, é Jesus nos ensinando. Então, que nossos ouvidos estejam atentos, nosso coração receptivo e que depois, com a ajuda do Espírito Santo, a gente coloque em prática. Se um irmão pecar contra você... Daí um parênteses já. Mas não falou que é para deixar as diferenças de lado e tudo mais? Então, sim, exatamente. As diferenças quanto personalidade, preferência, gosto, opinião, o que eu acho, o que eu não acho, são diferentes. Nós somos diferentes e nós estamos buscando aqui unidade, não sermos iguais, tá? E também sobre não fofocar, não julgar...
é porque daí eu não estou tentando resolver conflito. Eu só estou julgando, só estou falando sobre a conduta da pessoa, né? Tanto que fez contra mim, quanto uma terceira pessoa que fez contra uma quarta pessoa. Isso daí é julgar, isso daí é fofoca, isso daí é se concentrar os esforços e energias nas diferenças. Isso daí são atitudes que nós temos que mudar. Agora, alguém errou contra você, alguém pecou, alguém te magoou, te feriu. O que você vai fazer? Número 1, desabafar com outro irmão, falar, olha, eu tô falando, só tô trazendo esse tema, não é com você, né? Aconteceu comigo e com outra pessoa, mas é pra você orar. É isso que a gente faz, mas não é isso que Jesus instrui a fazer. Ele diz assim, se um irmão pecar contra você, fale com quem? Com seus amigos, com seu irmão, com a sua irmã, com o seu pai. Fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Gente, mais claro do que isso, e quantas vezes nós agimos assim, né? Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Ótimo, fizeram as pazes, tá tudo certo. Mas se ele não o ouvir, leve consigo um ou dois outros, né, testemunhas, e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele recusar a ouvir, apresente, já vai deixar o irmão, já vai falar, esse daí tá condenado, não queremos... Não, ainda tem um terceiro passo, né? Apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos, ou seja, alguém que não é mais da sua igreja, alguém que não é mais cristão. Você já fez a sua parte, você teve o conflito ali com você, ele te machucou, você vai procurar ele e vai tratar com ele diretamente em particular. Ele não aceitou, né? Não mudou. Se mudou, ótimo, recuperou um irmão, diz aqui Jesus. Se ele não ouvir, você vai levar mais uma pessoa ou 2 pessoas para que seja exposto novamente aquela dor, aquele machucado, para que seja resolvido. Ele não ouviu de novo, ainda assim, nós precisamos levar esse caso à igreja. Então, acredito que as autoridades da igreja, os líderes da igreja, expor esse caso, para que a própria igreja, o próprio líder, tome conta disso, né? E fale sobre esse assunto com a pessoa. Mesmo assim, a pessoa se recusa a entender e a se retratar ou resolver aquele conflito, aí Jesus diz que então nós temos que tratar essa pessoa como gentil, ou seja, essa pessoa não está querendo ser tratada nem por irmãos, nem pela liderança da igreja, ou seja, nem pelo próprio Jesus Cristo. Então, essa é a maneira que Jesus nos instrui a resolver conflitos. E, sinceramente, quantas vezes nós resolvemos conflitos desse modo? Eu tenho dificuldade em encontrar um exemplo na minha vida e em tudo que eu já ouvi e vi. Mas, meus amados, se isso está aqui na Bíblia, está, e foi o próprio Jesus que disse, nós precisamos buscar isso, né? Nós precisamos, com muita oração, com muito discernimento e sabedoria que vem do alto, porque é uma instrução dada por ele mesmo, né? Então, se ele deu essa instrução, ele vai nos ajudar a colocar em prática essa instrução e assim nós estaremos cobertos biblicamente, cobertos espiritualmente, porque não estamos fazendo do nosso próprio jeito, do jeito que mais nos convém, o que parece confortável. Nós estamos tentando resolver o conflito de um modo que a própria Bíblia instrui. E o último é, obedeça aos pastores e líderes e dê-lhes motivo para que trabalhem com alegria e ore por eles. Então, é um último passo prático que, na verdade, tem, né? Obedeça aos pastores, dê-lhes motivo para que trabalhem com alegria e ore por eles. E nós vamos ler que isso daqui está em Hebreus 13, 17 e 18. Diz assim, obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma e disso prestarão contas. Né? Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Orem por nós, pois nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo que fazemos. Então, obedeçam aos seus líderes, façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma e disso prestarão contas. Porque é isso, né?
nosso papel, né, é de obediência. Porém, nós somos responsáveis por isso também, né? Por isso que a gente ora pelos pastores, pelos líderes, né? Por isso que a gente obedece e dá motivos a eles de trabalharem com alegria e não tristeza, porque quando eles trabalham com tristeza, nós não nos beneficiamos, né, do trabalho deles. Por isso é assim que diz a Bíblia. Agora, os pastores e líderes prestarão contas, né? Porque eles estão nessa função de cuidar, estão nessa função de guiar. Então, eles prestarão contas disso, né? Diz a Bíblia aqui que o trabalho deles é cuidar da nossa alma e eles vão prestar conta disso. Então, na verdade, a responsabilidade está bem grande do lado dos pastores e dos líderes e nossa responsabilidade é essa, é de obediência, de dar motivo de alegria e de orar por eles. Então, meus amados, esse tema que hoje nós abordamos sobre a unidade da igreja e nós sermos os agentes que promovem essa unidade, pode não ser um tema tão fácil, tão confortável, porque exige mudanças nossas, né? Mudanças em nós. Se nós somos os agentes, e temos que ser, então a mudança não é no outro, é em nós. Se cada um tomar isso como verdade e buscar essa mudança, todos estarão mudando e todos vão passar a promover essa unidade. Enquanto isso não acontece, que é o mundo ideal, lembra disso, né? E nós estamos na realidade que cada um tá ainda preocupado consigo mesmo, autocentrado, né? Não é pra gente se desanimar e se conformar, é assim mesmo, ponto, acabou. Não é criticar e murmurar, ninguém melhora, eu tô tentando, mas só tem 1 ou 2, os outros 10 não estão fazendo nada. Não, porque isso seria o quê? Imaturidade, como nós vimos. A nossa maturidade é entender, poxa, nós precisamos buscar essa unidade. Não vejo quase ninguém na minha igreja fazendo isso, mas o que eu posso fazer para tentar, né, para ir rumo a essa unidade, a esse ideal? É eu buscar me concentrar no que temos em comum e não nas diferenças, em ser madura, em não julgar, em não fofocar e não ouvir fofocas, em resolver o conflito ao modo que Jesus instrui e a obedecer, dar motivo de alegria e orar pelo pastor e líder da igreja. Então, isso está disponível e cabe a cada um de nós. Se ninguém mais estiver fazendo, não tem problema. Eu preciso fazer. Agora que eu sei, agora que eu soube disso, agora que eu fui convicta disso, que o Espírito Santo trouxe essa convicção de todos os meus pecados em todos esses pontos, eu não posso fingir que eu não vi. Eu não posso desver. Eu preciso agora colocar em prática. E quem vai ajudar é o Espírito Santo. Então, uma palavra de incentivo e encorajamento, né? Não é de puxão de orelha no sentido de expor as nossas fraquezas e as nossas limitações, mas a vida com Deus é a respeito disso, é de crescimento, é de sempre caminhar com o Senhor e deixar que Ele nos mostre, né? Não diz que o trabalho do Espírito Santo é esse, é de nos convencer do pecado, é de nos ensinar todas as coisas. Então a gente precisa ser ensinável, né? Precisamos ser mansos e ensináveis, para que a gente consiga promover a unidade no corpo de Cristo e todos nós nos beneficiaremos dessa unidade, todos. Deus age em igreja que é unida. Então esse é o convite para o primeiro vídeo de 2025. Espero que tenha começado muito bem o seu ano. É isso, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Maranata!